E o nosso especial Oncologia hoje traz um tema muito importante. Estamos no mês de setembro, Setembro em Flor é a campanha que traz informações para prevenir e conscientizar principalmente as mulheres, né, sobre a prevenção dos tumores ginecológicos. Estou recebendo aqui a oncologista, a doutora Sulene Cunha e doutor Silvio Salles. Vamos bater um papo sobre esses cânceres que são muito prevalentes e, principalmente, gente, eles podem ser prevenidos com alguns cuidados que são bem simples. Então, a gente vai conversar. Tudo bom, doutora Sulene, doutor Silvio? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Viver Bem. Obrigada, Viver Bem, pelo convite, né? E estamos iniciando esse mês. Já estamos concluindo quase o mês de setembro, mas eu acho que sempre é importante estarmos falando sobre esse tema, um tema que tem surgido, né? E que a gente espera que realmente tenha uma divulgação, uma propagação semelhante a outros meses, que já estão também há mais tempo, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul. E acreditamos muito no potencial da gente trabalhar esse mês de setembro, em especial, nessa divulgação de prevenção dos cânceres ginecológicos. E para essa questão da conscientização, do tratamento, essa multidisciplinaridade faz parte, né? Por isso que a gente está aqui com esses dois profissionais, os dois são oncologistas, e doutor Silvio também trabalha com essa parte da genética. Isso. Eu sou oncologista clínico e tenho um foco também na parte de oncogenética para avaliar os riscos hereditários. E tão bom nesse mês de setembro dos tumores ginecológicos, a gente também focar nessa parte de prevenção e de diagnóstico precoce. Então, a oncogenética vem aí para aliar e somar um tratamento multidisciplinar para a gente tentar conseguir esse diagnóstico cada vez mais precoce ou até prevenir em alguns casos. Ótimo. Doutora Sulene, vamos começar falando. Estou vendo aí sua blusa, essa flor aí, né, com várias cores, que eu já sei que está relacionada aos cânceres. Quais são os cânceres que estão sendo trabalhados nessa campanha? Esse símbolo, né, essa flor com 5 pétalas, que cada uma representa um tumor, um câncer ginecológico. Então, câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de vulva, de colo uterino e de vagina. Então, os 5 tumores. E no centro, a gente tem a logo do Grupo EVA, que é um grupo brasileiro formado por médicos, ginecologistas, cirurgiões oncológicos, oncologistas que lidam com câncer no dia a dia. E esse grupo teve essa iniciativa de abraçar essa causa. Então, existem vários médicos no Brasil que fazem parte. Eu faço parte também do Grupo EVA, tentando apoiar essa causa, né? A prevenção e a conscientização do combate a esses tumores. Então, o símbolo significa esse, o grupo no meio apoiando esse combate e essa luta contra o câncer. Quando a gente fala em prevenção de câncer de mulher, a gente já pensa no Outubro Rosa, né? Uma campanha que já está bem solidificada mesmo, que as mulheres já buscam essa questão da mamografia anual, desses exames que devem ser realizados anualmente. E os cânceres, os outros cânceres que também atingem as mulheres. Vamos falar das estatísticas? Vamos. Eles são tão prevalentes quanto o câncer de mama? O câncer de colo uterino, em especial, ele é a terceira causa, o terceiro câncer mais incidente na mulher. Então, o primeiro é o câncer de mama, o segundo o câncer de cólon, intestino, e o terceiro é o câncer de colo uterino. Em algumas regiões do nosso país, às vezes o colo de útero passa até em primeiro lugar em incidência, passando o câncer de mama. E o diferencial é que o câncer de colo uterino, uma das principais causas é o vírus do HPV, é o papilomavírus, que é um vírus que pode ser prevenido, que você tem hoje como vacinar e evitar essa infecção por esse vírus. E, consequentemente, você evitar o câncer de colo uterino. Não só de colo uterino, mas também de vulva e de vagina. Então, realmente é um tumor que tem que começar por aí. A gente começa por uma prevenção, que é isso, que é realizar atividade sexual com uso de preservativo, não só para evitar o HPV, mas outras doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HPV. E a gente tem que trabalhar muito nessa tecla, porque a gente vê um uso no decorrer dos anos, talvez porque o HIV hoje é uma doença crônica, tratada, não curada, mas que você pode morrer de outra coisa e não mais dela, né? Diferentemente da década de 80.
e as pessoas relaxaram um pouco no uso do preservativo. Então, a gente precisa, enquanto médico, também alertar a população que precisa também continuar usando o preservativo. E os exames que fazem parte aí desse rastreio? Primeira coisa é um exame básico, que é o preventivo, que é o Papa Nicolau, são sinônimos, que são exames que são oferecidos pela rede de saúde, né, a rede básica de saúde, os postos de saúde, e além disso, você procurando seu ginecologista, é um exame de fácil acesso que você pode fazer durante sua consulta mesmo médica com o ginecologista. E é um exame que você detecta, que você pode detectar lesões pré-malignas e que você pode tratar e, consequentemente, evitar o câncer, né? Ou diagnosticar já o câncer, mas diagnosticar cedo, em estágios iniciais, que a gente chama, onde a doença chega a 90% a 95% de chance de ser curada. Então, realmente, a gente parte de todo um leque, além da mudança do estilo de vida, como uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, como atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos. A gente parte também para a vacinação do HPV e para a realização do exame Papa Nicolau ou preventivo, que com isso você pode prevenir ou detectar precocemente. Quando a gente fala em câncer, muitos médicos falam, ele não tem sinal, ele não dá sintomas, e só quando está numa fase mais avançada. Esses tipos de câncer também são assim, ou dá para ter algum sinal? Dá para a mulher perceber que tem algo diferente? O que é que ela deve observar no seu corpo? Do ponto de vista dos tumores ginecológicos, a gente tem que pensar, Suelen falou muito bem, mas também temos que pensar em relação ao câncer de ovário. O câncer de ovário realmente, muitas vezes, é um tumor mais silencioso, é um tumor que muitas vezes a forma de acompanhamento, de screening dessas pacientes de risco, não existe um guideline tão importante, tão bem fundamentado para a gente poder fazer esse acompanhamento. Muitas vezes faz ultrassom, faz um CA-125, muitas vezes a gente não consegue detectar tão precoce. Porque muitas vezes essa paciente começa a apresentar sinais já num estágio mais avançado, começa a apresentar uma distensão abdominal, podendo ser uma distensão, a gente chama muitas vezes de ascite, o paciente pode apresentar dor, pode apresentar alteração de hábito intestinal, uma constipação, esse paciente pode apresentar, que já são indícios de um tumor mais avançado. Já no tumor de endométrio, já é um fluxo menstrual, um sangramento fora do hábito do fluxo menstrual. Então, pessoas mais idosas que apresentam um sangramento transvaginal. Então, são esses sintomas que a gente tem que começar a pensar e o que leva ao nosso paciente a procurar uma procura do especialista. O Dr. Silvio falou com relação às mulheres mais idosas, com relação a esse câncer de endométrio, né, que tem o sangramento. Mas qual é o público que deve buscar? A partir de quando a mulher, vamos traçar assim uma linha do tempo, com relação à prevenção, a esse diagnóstico precoce, doutora Suline? Vamos fazer uma linha do tempo a partir de que idade, né? Você falou aos 9 começa a vacina. Isso. A vacinação hoje ela está disponível tanto no serviço público quanto no privado, para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, a vacinação contra o HPV. Então, isso, qualquer rede básica de saúde, ela está realizando essa vacinação. Existe outro público que pode ser vacinado pela rede pública de saúde, que é o público dos 9 aos 45 anos, seja homem ou mulher, mas em casos específicos, que são pacientes vítimas de violência sexual, mulheres vítimas de violência sexual, pacientes transplantados, tá? Pacientes que têm câncer e que fazem tratamento oncológico, quimioterapia, que são imunossuprimidos, ou seja, é um público realmente que tem imunossupressão, que tem uma deficiência imunológica por um tratamento ou por uma condição. Então, esse público pode se vacinar para HPV até os 45 anos. Claro que na rede privada existe também a vacina, né? E de forma particular, e que esse público dos 9 aos 45 anos pode ser vacinado. Tá? Quem puder, deve, né? Quem puder, deve. Mesmo que já tenha o HPV, independentemente de ter ou não. A gente sabe que mesmo naquelas mulheres que têm o vírus, a gente sabe que existe uma taxa de soroconversão. Então, se puder se vacinar de forma particular, vale a pena. Como é que a mulher sabe que ela tem o vírus? Através do Papa Nicolau, é um dos meios, porque você pode detectar lesões que são sugestivas de infecção por HPV
E, claro, o método mesmo mais eficaz é um teste molecular para encontrar o DNA do vírus na coleta, que não é o Papa Nicolau propriamente dito. Mas o Papa Nicolau é o exame básico e, a partir daí, a ginecologista, se via necessidade de investigar o HPV, ela pede esse outro teste, que é através do DNA. Ótimo. Não é porque a mulher tem um HPV que ela vai ter câncer, né? Não. Algumas mulheres até se infectam e se curam, né? Não são portadoras do vírus, não ficam portadoras. Porém, a gente sabe que 80% a 90% dos cânceres de colo uterino têm relação com HPV. Certo. Queria falar um pouquinho com o doutor Silvio sobre o câncer de ovário. O câncer de ovário não está tão relacionado ao HPV e sim à genética. Quem é que deve investigar? Como é que a gente sabe essa predisposição para desenvolver o câncer de ovário? É muito interessante essa pergunta, porque às vezes existe uma falta de conhecimento da nossa população. Então, é importante que aproximadamente toda mulher que tiver um câncer de ovário do tipo epitelial, que é o tipo mais comum que nós temos, essas mulheres deveriam passar por uma consulta de aconselhamento genético, uma consulta com a oncogenética. Por quê? Porque essas pacientes, elas têm indicação e deveriam fazer a pesquisa de mutação, fazer uma pesquisa se possui alguma mutação. E esse tema ficou muito difundido, principalmente no caso da Angelina Jolie, que era mais relacionado com mama, ela tinha uma mutação de BRCA. Então foi um boom desse conhecimento e a partir daí foi um ganho para a sociedade e para a medicina difundir esse conhecimento. E a gente sabe que o câncer de ovário é um câncer que muitas vezes a gente diagnostica de uma forma mais tardia, e esses tumores epiteliais, aproximadamente 20% desses tumores epiteliais estão relacionados com alterações genéticas. E a pesquisa e a realização desses testes são fundamentais, porque aqueles pacientes que tiverem uma alteração genética, isso vai impactar não só naquele paciente, no tratamento daquele paciente, e de várias formas que eu acho que a gente pode discutir. Se a pessoa tiver alguma mutação, a depender da mutação que o paciente tiver, existem drogas-alvos que a gente pode utilizar para esses pacientes. A medicina vem evoluindo e a oncologia em conjunto também. Então, nós temos os inibidores de PARP aí em vários cenários que eles podem ser utilizados para essas pacientes que têm a mutação. Tem um benefício de cirurgias redutoras de risco, tanto para o paciente, tanto para o câncer de ovário, como para outros tumores, porque aquela mesma mutação pode provocar outros tumores. Por exemplo, o BRCA1 e o BRCA2 são os principais para câncer de ovário, mas não são os únicos. Esses pacientes que têm mutação têm risco para câncer de ovário, tem risco para câncer de mama, tem risco para câncer de pâncreas, se for homem vai ter risco para câncer de próstata. Então a gente pode agregar e somar tudo isso, então fazer um painel de como nós vamos acompanhar esse paciente. Além disso, tem um impacto para toda a família. Se eu tenho uma alteração genética, esse teste e essa alteração vai ter que ser difundida para todos os familiares, pelo menos homens e mulheres. Pelo menos todos os parentes de primeiro, segundo, terceiro grau deveriam e devem fazer esse teste. E os planos de saúde devem cobrir, tá certo? Se eu tenho uma mutação genética, todos esses meus parentes de primeiro, segundo, terceiro grau, a ANS e os planos de saúde vão cobrir isso, e assim a gente consegue saber na família e diferenciar na família aquele paciente de alto risco e daquele paciente que não seria de alto risco. E assim a gente diferencia e faz um acompanhamento mais personalizado para aquele paciente. E isso, a vigilância vai ser bem maior, né? Com certeza. Aí é o que vem, né? A vigilância, tentar um diagnóstico mais precoce, porque nessas pacientes, como a gente comentou anteriormente, essas pacientes que têm mutação em BRCA, principalmente pensando em câncer de ovário, essas pacientes, o acompanhamento e a forma de acompanhar para tentar evitar ou diagnosticar esse tumor de uma forma mais precoce, não existe muito, não é muito bem documentado, muito bem com nível de evidência. Então, muitas vezes a gente vai fazer cirurgias redutoras de risco, vai fazer uma salpingoforectomia nessas pacientes. Agora, é bom pontuar para todo mundo que não é em qualquer idade que se faz isso. Não é eu ter 20 anos de idade e eu vou fazer e vou retirar os meus ovários aos 20 anos. É uma coisa que é discutida com o paciente, tem que ser discutido e tem que ser muito pontuado, mostrando os benefícios, riscos e perspectivas, e existe a faixa etária de maior risco, e a partir daí a gente consegue fazer isso de uma forma mais organizada e sem provocar tantos malefícios para esse paciente. Qual é a faixa etária de maior risco? Para a BRCA1, a gente faz entre 35 e 40 anos esse tipo de cirurgia,
e para a BRCA2 em média 10 anos mais tarde, então entre 40 e 45 anos. Mas não é só uma data, a gente associa a data junto com o histórico da família, qual é a faixa etária daquela família, se aquela paciente já tem uma prole definida, se não tem. Muitas vezes tem uma paciente que está com intenção de engravidar, ela quer amamentar, ela quer fazer uma gestação. Então a gente espera e a gente discute isso junto com o paciente. É uma decisão compartilhada. Certo. Vamos falar do tratamento, doutora Sulene? Diagnosticado o câncer, digamos, o câncer de colo de útero, ou câncer de ovário, ou do endométrio, ou de vulva, ou da vagina, né? Como é que é o tratamento? Tem avançado? O tratamento, o principal ponto de um tratamento oncológico hoje, e aí incluir os cânceres ginecológicos, é o tratamento multidisciplinar. É uma equipe integrada, onde você tem um cirurgião oncológico, o ginecologista especialista em oncologia, com o oncologista clínico, o radioterapeuta, para que você possa discutir, né, em conjunto e ver qual a melhor sequência de tratamento para esses tumores. Claro que, em regra geral, os tumores diagnosticados inicialmente, nos estadios 1, alguns estadio 2, o tratamento cirúrgico é o mais preconizado. Porém, cada caso, e cada vez mais a gente vê no dia a dia, tanto eu como o Silvio, que realmente tem que se particularizar, e cada caso é um. Então, precisa ser discutido com essa equipe para se ver qual o melhor tratamento para aquela pessoa, né? E aí é claro que se faz um sequenciamento, existe a quimioterapia, existe a radioterapia, existe a cirurgia, existe a quimio com radioterapia nesses tumores. E a gente tem visto, tem observado avanços em todas as técnicas, tanto na técnica cirúrgica, com cirurgias menos invasivas, hoje cirurgias videolaparoscópicas e cirurgias robóticas, onde o tempo de recuperação é muito menor, as sequelas são muito menores e o resultado também. Tem avanços na radioterapia com máquinas mais modernas, com menos efeitos colaterais, com menos tempo de tratamento. E claro que também os avanços chegaram na oncologia clínica, com drogas mais modernas, né? A quimioterapia ainda tem o seu papel, mas hoje nós temos imunoterapia, drogas-alvo, para que você possa atingir cada vez mais a célula doente, a célula tumoral e menos as células sadias, com menos efeito colateral e com mais ganho de sobrevida, com mais taxas de cura, né? Então, realmente é um tratamento integrado, participativo, multidisciplinar, individualizado e com técnicas mais assertivas, mais diferenciadas para um resultado melhor e menos toxicidade. Como é que fica a vida dessa mulher, né? No Outubro Rosa, a gente encontra muitas mulheres que se curaram do câncer de mama e levam uma vida normal. Esses outros tumores, como é que fica a vida da mulher? Esse é um ponto ainda que nós profissionais, é um desafio para nós profissionais, porque a gente sabe que tem as limitações também na paciente que teve câncer de mama, né? A limitação estética, emocional, às vezes um tratamento hormonal, onde realmente mexe com todo o organismo dela. Mas os cânceres ginecológicos, ainda essas sequelas são mais expressivas. Por quê? Porque envolve muitas vezes efeitos colaterais, onde vai atrapalhar muito a saúde sexual dessa mulher, né? Um ressecamento, um estreitamento de vagina, diminuição de libido, e muitas vezes isso ainda é um tabu, até para às vezes a paciente falar para nós médicos, né? Então muitas vezes é difícil até essa comunicação, e nós médicos ainda temos que avançar muito com a equipe multi, né? Com a enfermagem, com a fisioterapia, para que a gente possa trabalhar em conjunto e minimizar esses efeitos. Então, ainda assim, tem que se melhorar muito, tem que se trabalhar ainda mais nesse sentido de estar mais próximo, de dar mais esse apoio e de conseguir diminuir esses efeitos colaterais dos tratamentos dos cânceres ginecológicos. Eu acredito que ainda há muito que melhorar, porque realmente impacta muito, apesar desses avanços que eu falei, mas ainda tem impacto na saúde, principalmente emocional e nessa saúde de atividade sexual das mulheres. E com relação ao número de mortes causadas por esse tipo de câncer, é muito alto?
Sim, ainda é uma taxa alta, principalmente com essas quedas de vacinação, com essa diminuição de uso de preservativo, às vezes também com o tabu das mulheres que às vezes não se avaliam, né? Ou então escondem, então às vezes você pode até perceber uma alteração na sua vulva, sintomas, como o Silvio bem falou, um sangramento anormal, não relacionado ao fluxo vaginal, né? A menstruação, às vezes uma dor pélvica que não melhora, mas muitas vezes você não procura um médico. E isso faz você diagnosticar tardiamente e, consequentemente, sua chance de cura diminui muito. Então, muitas mulheres ainda morrem por câncer ginecológico, principalmente o colo de útero, por essa falta de iniciativa, de busca de um médico, de uma orientação, de um exame. Então, a gente precisa cada vez mais trabalhar isso na nossa sociedade. E falando nessa parte de tabu, mito e medo, é muito comum também, não só na parte da oncologia, como também na parte do ambulatório de alto risco de oncogenética, aquele paciente que chega, entra na nossa sala e diz: eu tinha medo de vir na consulta com você, doutor Silvio. A gente tinha medo. A gente perguntou: por quê? Qual era o medo que você tinha? Eu tenho medo de descobrir que eu tenho alguma alteração genética e essa alteração genética possa ser que provoque um câncer em mim. Então, essa consulta a gente faz desde o início, desde que a hora que aquele paciente entra em nosso consultório, a gente tem que fazer um acolhimento desse paciente e desmistificar. A gente chama de consulta pré-teste. A gente vai explicar o benefício desse paciente. Então, assim, não é que se você tem uma alteração genética, não quer dizer que você vai ter um câncer. Você ter uma alteração genética quer dizer que você vai ter um risco maior do que uma outra mulher na sua mesma faixa etária. E a partir daí a gente pode ter medidas de prevenção. É nesse tópico que a gente quer tentar discutir e que a gente quer falar aqui no mês de setembro. É pontuar o benefício de um diagnóstico precoce e toda essa equipe multidisciplinar que está aqui para apoiar essa mulher. Então, dessa forma, a gente conseguir um diagnóstico e uma prevenção não só para aquele paciente, como para todos os familiares. Sem medo de ter a mutação e sem medo do diagnóstico também, né? Quanto mais cedo, melhor. Exatamente. Quanto mais cedo, sua chance de cura vai para 90%, 95% de chance de cura. Se você diagnostica uma doença dessa no estadio mais avançado, no estadio 3, por exemplo, sua chance de cura já cai em mais de 50%. Já diminui essa chance de cura em quase 50%. Então, assim, infelizmente muda muito a estatística, né? Uma mulher com câncer de ovário já avançado, onde ela já tem uma doença mais disseminada no abdômen, o risco de recidiva mesmo ela tratando e ela ficando sem doença, mas ela vai para um risco de recidiva de quase 50%. Então, metade das chances dela de voltar à doença. Então, por isso, mais uma vez, que a gente precisa difundir essas informações e realmente fazer um apelo à população, uma orientação de que procure seu médico, de que se observe, se notar algo alterado no seu organismo, que aquilo está se persistindo, procura o médico, né, para ser avaliado. Se não conseguiu chegar num diagnóstico, continue investigando, se os sintomas persistirem. Então, não desistam. A vacinação, por mais que não esteja mais nas escolas, para essas crianças, para esses pré-adolescentes, mas até isso retornar, o Ministério da Saúde entender que isso é uma prática realmente importante para a saúde das nossas mulheres, vá ao posto de saúde e se vacine, né? Dos 9 aos 14 anos, leve seu filho, leve seu neto, leve seu sobrinho. Então, a gente precisa trabalhar isso porque realmente a gente que está do lado de cá, né, o lado médico, a gente entende o quanto isso faz diferença na vida, né? Então, só sabe realmente quem tem uma pessoa que na família que morreu de câncer ou que está enfrentando um tratamento desse, apesar dos avanços da modernidade e da ciência, mas a gente sabe que é doloroso. É doloroso para o paciente e é doloroso para toda a família envolvida. Então, vamos nos conscientizar e fazer a nossa parte. Vocês fazem parte da equipe do Oncocentro, né? E tem toda uma equipe multidisciplinar. Mas quando a gente está falando aí dessa questão da vacina, do Papa Nicolau, todo mundo que está assistindo tem acesso a isso gratuitamente, não é isso? Sim.
Essas 3 coisas, sim. Essa vacinação dos 9 aos 14 anos em todos os postos de saúde. O exame preventivo, que é o Papa Nicolau, isso está presente em todos os postos de saúde, não só na saúde privada, como na Oncocentro. E também a avaliação, se você tem algum sintoma que está persistindo, não está melhorando, vai num posto ou procura o seu médico pelo seu plano de saúde, procura um ginecologista, um clínico geral e comece sua investigação. Não espere. Isso. E pontuar também que a gente está falando das 5 pétalas e levando um pouco mais para essas alterações genéticas, nós temos também não só o câncer de ovário, nós temos também o câncer de endométrio. Se a gente pegar de todos os cânceres de endométrio, se pegar todos eles, aproximadamente 5 ou 8%, dependendo da literatura, pode estar associado com algumas síndromes genéticas, como também com a síndrome de Lynch, que é uma alteração que são responsáveis principalmente por 5 genes, e esses genes, eles atuam no reparo no nosso DNA. Se a gente tiver alguma alteração nesses genes, esse nosso DNA não vai ser reparado de forma adequada, e isso pode provocar alguma alteração nessas nossas células, nesse DNA, e isso estimular a proliferação celular e o tumor. E essa síndrome de Lynch é uma síndrome muito comum também, responsável não só pelo câncer de endométrio, mas é associado principalmente pelo câncer de cólon, é o principal câncer associado com essa síndrome, mas temos outro leque de tumores que podem estar associados. Tanto o câncer de ovário também está associado com síndrome de Lynch, o câncer de endométrio está associado também, câncer de estômago, câncer de sistema nervoso central pode estar associado. Então, por isso a importância de se difundir, de ter esse conhecimento. Não só eu, como aquele outro colega que está atendendo esse paciente, questionar, saber qual tumor, que tumor esse paciente teve, qual o histórico daquela família. O ideal é pelo menos questionar os parentes, tanto de primeiro, segundo e terceiro grau, e se a pessoa tiver alguma dificuldade, encaminhar, que é o que a gente faz muito, a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Assim, um vai agregando, vai somando para o bem comum do nosso paciente. Como é que funciona o aconselhamento genético, doutor Silvio? Vocês pesquisam todas as mutações para todos os tipos de câncer ou não? É individualizado mesmo, de acordo com a história daquela família? O ideal é que a gente, quando a gente atender esse paciente, a gente questionar todo o histórico daquela família, pegar todos aqueles parentes e a partir daí a gente faz uma associação entre esses tumores. E assim a gente começa a ter hipóteses diagnósticas para esse paciente. Existe principalmente do BRCA1 e BRCA2, a gente chama de síndrome mama e ovário, mas inicialmente era mama e ovário, mas hoje em dia a gente sabe que tem outros tumores que estão associados. Pensando em tumores ginecológicos, aquela paciente que tem um tumor de endométrio, mas tem histórico de câncer de intestino, numa idade mais jovem, e esses outros tumores que a gente comentou anteriormente, a gente começa a pensar em síndrome de Lynch. E aí a gente vai solicitando os testes baseados na hipótese diagnóstica que a gente tem. Então, existem vários genes, existem mais de 100 genes relacionados com câncer, e a gente não obrigatoriamente vai solicitar todos esses genes, porque é muito interessante isso, porque a gente comenta com o paciente. Tem pacientes que chegam em nosso consultório e dizem: eu quero fazer o painel genético maior que existe, o maior que existe. Eu quero fazer, se tiver um de 200 genes, eu quero fazer porque eu quero pesquisar. E não funciona muito bem assim, porque de uma forma bem simples, o resultado pode vir 3, ou positivo ou negativo, mas pode vir um resultado inconclusivo. E quanto mais genes a gente procura, maior a probabilidade de vir um resultado inconclusivo, que a gente chama de variante de significado clínico indeterminado. Isso não vai mudar a conduta daquele paciente. É um resultado que nós temos uma interrogação. A gente sabe que eu tenho uma alteração, mas os bancos de dados populacionais não têm uma definição se isso tem um risco ou não para aquele paciente. Isso não modifica a conduta dele, a gente vai acompanhar. A gente fica acompanhando esse paciente, dependendo do histórico a cada ano, e fica reavaliando. Mas a gente tenta tranquilizar esse paciente, porque aproximadamente 90% do que hoje é inconclusivo, ele vai ser transformado em uma mutação benigna no futuro. Apenas 5% é classificado como uma mutação patogênica de risco para aquele paciente. Então, aí a gente vai pontuando. Por isso a importância de você conversar com o paciente antes de sair solicitando esses testes, até para ele poder entender. E tem pacientes que não se sentem confortáveis naquele momento de fazer o teste. Está no luto do seu familiar, ou está no luto de um processo de tratamento naquele momento e prefere postergar um pouco mais. E aí a gente vai pontuando os riscos e os benefícios disso. Ótimo. Importante a gente falar sobre isso, né? Porque eu acredito, eu seria uma que ia chegar lá e ia dizer: pesquisa tudo. Quem não tem histórico não tem indicação de procurar.
De uma forma aconselhamento em geral, não. Aquele paciente que não tem histórico nenhum, nem do paciente, nem na família, não teria indicação. E é importante comentar isso, porque muitas vezes chega um paciente querendo fazer um teste, e quando a gente colhe todo aquele histórico do paciente, a gente comenta, você não tem um histórico de câncer, mas sua mãe teve um câncer de ovário, do tipo epitelial. Então, de vez de a gente fazer o teste em você, vamos fazer o teste na sua mãe. A maior probabilidade de a gente encontrar uma mutação é na sua mãe, não é em você. Porque pode ser que a mãe dele tenha, e essas mutações são mutações que são herdadas. Se eu tenho uma mutação, eu posso ter vários filhos e nem todos terem a mesma mutação. Não pode ser que eles não tenham a mutação. Alguém herde e outra pessoa não. Então, a gente vive num mundo de custos, e a gente também pontua isso na medicina, que a gente tem que também ter um custo efetivo. Então, a medicina tem evoluído, a oncologia, os tratamentos cada vez mais caros, né? Então, será que vale a pena fazer o teste em mim ou na minha mãe? A maior probabilidade de encontrar uma mutação seria nesse meu outro familiar. E a partir daí a gente vai conduzindo a melhor forma de acompanhar esse paciente. Ótimo. Doutora Sulene, doutor Silvio, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora. E eu quero deixar aqui a câmera aberta para vocês falarem, para quem está em casa, para as mulheres que estão assistindo essa entrevista, ou se você chegou até aqui, ainda tem algo muito importante que você precisa saber, que esses dois vão falar agora. Deixa aí o recado dos médicos que lidam diretamente, né? Diariamente na rotina de vocês certamente encontram muitas mulheres que recebem um diagnóstico de um tumor ginecológico. Isso, e assim, cada vez mais um diagnóstico às vezes tardio, né? Onde vai envolver um tratamento com mais efeitos colaterais, onde tem um sofrimento maior e onde tem um risco de recidiva muito maior. Então, o apelo que nós médicos fazemos nesse mês em especial, mas é claro que durante todo o ano, primeiro, se alertem, né? Comecem a conscientizar as pessoas que estão ao redor de vocês sobre a vacinação. Então, meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, tentem se vacinar, orientem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos a se vacinarem. São apenas 2 doses, uma e com 6 meses o reforço. Os efeitos colaterais baixíssimos. E essa população vacinada hoje, daqui a 20, 30 anos, ela está livre, praticamente livre, a não ser se for um caso realmente genético, que a minoria, 5% dos cânceres, 10% dos cânceres, mas 90% de chance de você não ter, por exemplo, um câncer de vulva, de vagina ou de colo uterino. Isso é muito alto e muito relevante. Então, vamos trabalhar para essa missão realmente de conscientizar o nosso país, a nossa população, a combater o câncer ginecológico. Então, o primeiro ponto é a vacinação. E segundo, o exame do Papa Nicolau. Mulheres a partir dos 25 anos, procurar o seu médico ginecologista para realizar o exame anualmente. Claro que a partir daí o médico vai dando seguimento, 2 anos consecutivos normais, você pode passar mais 2 anos, mas isso aí o próprio médico vai orientando. A partir dos 25 anos ou antes, se apresentar algum sintoma, sangramento anormal, dor durante o ato sexual, dor pélvica que não melhora, procure seu médico. Então, é isso que eu quero trazer a mensagem para todas vocês, para se cuidarem, para divulgarem essas informações e para nos apoiar a combater o câncer ginecológico no nosso país. Doutor Silvio, algo a mais para acrescentar? Sulene já falou bastante aí, já pontuou bastante, mas a nossa ideia é agradecer o espaço, tá certo? Tanto de vocês como da Oncocentro, da gente poder difundir esse tema tão importante, né? Como o Sulene comentou anteriormente, a gente fala muito do outubro, do novembro, mas do setembro, a ideia dessa camisa aqui é a gente não esquecer, né, das 5 pétalas, da importância desse acompanhamento dessas mulheres, não só no mês de setembro, mas durante o ano inteiro, tá certo? Para a gente tentar prevenir e diagnosticar isso cada vez mais precoce, para a gente atingir a nossa meta, o nosso desejo não só nosso, como de vocês, que é a cura. Ótimo, muito obrigada, doutor Silvio e doutora vocês. Sulene. E a gente falou para as mulheres, tem muita gente perguntando sobre o câncer de mama. O câncer a gente deixou para o próximo mês, né? Outubro Rosa, vamos falar sobre câncer de mama também. Continue acompanhando aqui o nosso canal, porque tem mais, ainda vai ter entrevistas sobre algum outro tipo de câncer. Aguarde e continue ligado no nosso especial Oncologia.